Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre uma pergunta que me foi feita nos comentários. O que eu acho dos debates protestantes, os debates, vamos dizer assim, teológicos, entre pastores e pastores ou protestantes e protestantes. Uma palavra só define para mim esses debates: confusão. Como assim, Denis? Vou explicar. Primeiro, porque eles têm dois princípios, né? O primeiro princípio de todo é que nenhum argumento que esteja extra-bíblico, né? Ou seja, fora da Bíblia, tem validade. E o argumento primário, né? O ponto primário que eles colocam é que deve ser sola escritura, ou seja, tem que estar na Bíblia, tem que usar versículos bíblicos para comprovar a sua tese, a sua doutrina ou o seu ponto de vista que está sendo defendido. E por que eu digo que o debate entre protestantes, eles mesmos, são debates que pode ser resumido em confusão? A palavra que define um debate protestante é a confusão. Por que isso? Vejam só, meus irmãos, usando a mesma Bíblia, né, eles pegam a mesma Bíblia, pegam uma Bíblia, vou usar aqui essa Bíblia aqui como exemplo, eles pegam uma Bíblia, né, uma única Bíblia, quando eu digo única, ou seja, a Bíblia, para debater entre eles. E, por exemplo, vamos debater sobre o sábado. Uma ramificação protestante, usando a Bíblia e o fundamento sola escritura, vai dizer que a igreja atual tem que obedecer o repouso sabático. Outras igrejas protestantes, usando a Bíblia e o princípio da sola escritura, vai dizer que nós não devemos, ou melhor, que a igreja, né, atual protestante não deve observar o repouso sabático. Uma igreja protestante vai pegar a Bíblia, o princípio do sola escritura, e vai dizer que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma doutrina bíblica e que as três pessoas da Trindade é um único Deus. Porém, outras ramificações protestantes vão pegar a mesma Bíblia, o mesmo princípio do sola escritura, e vão dizer que não existe trindade. Deus é um só e não existe três pessoas, e vai argumentar em defesa do unicismo ou unitarismo, né? Se eu não me engano é assim a expressão que eles usam. Por exemplo, falando sobre, vamos dizer aí outro tema, batismo. Algumas ramificações protestantes, as mais tradicionais, as igrejas, podemos assim dizer, da Reforma, vão pegar a Bíblia, o princípio de só a Escritura, ou sola Escritura, e vão dizer que é possível batizar criança, porque o batismo também é para as crianças. Outras ramificações protestantes, usando a mesma Bíblia, o mesmo princípio do sola Escritura, vão dizer que não se pode batizar criança. Já que estamos no tema batismo, igrejas protestantes vão pegar a Bíblia, vão dizer que com a Bíblia, só a Escritura, vão dizer que o batismo deve ser feito em nome do Senhor Jesus. Outras igrejas, pegando a mesma Bíblia, o mesmo princípio de sola Escritura, né, sola Escritura, vai dizer que não, que o batismo deve ser feito em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós podemos ver nitidamente, e aí a gente pode ir para inúmeros temas. São centenas, milhares. Vamos pegar uma igreja protestante, vai pegar a Bíblia, o mesmo princípio de sola escritura, e vai dizer que os dons carismáticos, dom de língua, de profecia, discernimento dos espíritos,
existe até os dias de hoje e são atuantes na igreja. Outros protestantes vão pegar a mesma Bíblia, o mesmo princípio. Quando eu falar o princípio, falando do princípio sola escritura, ele vai dizer que os dons carismáticos cessaram, não existe mais. Não existe mais. E aí a gente vai vendo inúmeros temas. Por exemplo, a gente vai pegar igrejas protestantes que vão dizer que a mulher não pode usar calça comprida, tem que usar vestido ou saia. Outras igrejas protestantes, usando a Bíblia, o mesmo princípio sola escritura, vão dizer que a mulher pode usar calça, que a mulher pode usar outras roupas, né, diferente de saia e vestido. Igrejas protestantes vão pegar a mesma Bíblia, o mesmo princípio de sola escritura e vão dizer que mulheres podem ser pastoras. Outras igrejas protestantes vão pegar a mesma Bíblia, o mesmo princípio e vão dizer que mulheres não podem ser pastoras. As igrejas protestantes vão pegar a mesma Bíblia, o mesmo princípio e vão dizer que existe apóstolos nos dias atuais, existe bispos nos dias atuais. A mesma igreja protestante vai pegar a mesma Bíblia, o mesmo princípio e vai dizer que não existe mais apóstolos nos dias atuais. E assim, sucessivamente, são infinito. É uma infinidade de temas onde eles divergem entre eles mesmos. Entre eles mesmos. Protestantes vão pegar a Bíblia, vão usar o mesmo princípio bíblico, ou melhor, vão usar o mesmo princípio de sola escritura e vão dizer que o dízimo deve ser pago 10%. E se não for pago, a pessoa não está sendo fiel. Outros protestantes vão pegar a mesma Bíblia, vão dizer, usando o mesmo princípio, que a igreja atual não precisa e não é obrigada a pagar o dízimo 10%, mas segundo aquilo que está no seu coração. Protestantes vão pegar a mesma Bíblia e vão dizer que não existe igreja, né? Ou seja, instituição, mas que existe aquilo que ele chama de um, vamos dizer assim, de um movimento chamado de desengrejados, pessoas que se reúnem, se encontram para viver, aquilo que os princípios bíblicos ensinam. Outros vão dizer que tem que ter igreja. Se não tiver igreja, se difere daquilo que são os ensinamentos dos apóstolos. Protestantes vão pegar a mesma Bíblia, meus irmãos, com o mesmo princípio de sola escritura e vão dizer, por exemplo, que a ceia é somente um símbolo. A ceia, né? Nós católicos chamamos de Eucaristia. A ceia é somente um símbolo. E vão usar a Bíblia para argumentar e dizer que é só um símbolo. Outros protestantes, principalmente ali os luteranos, vão pegar a Bíblia, usar o mesmo princípio de sola escritura para dizer que não é um símbolo, para dizer que Jesus consubstancialmente está unido com o pão e o vinho que ali no altar é consagrado. Então, assim, nós ficamos vendo tudo isso. Basta você entrar dentro aí, debates evangélicos, debates protestantes. Aí eles podem dizer assim, Denis, mas o que está se batendo são visões teológicas. Isso é visão teológica. O que está se batendo é teologia. Não, não é teologia. Não é simplesmente teologia. Com a teologia se faz o debate. Porém, o que se debate é os princípios do sola escritura, que não se fundamenta. Não se fundamenta por quê? Porque outro princípio do livre exame das escrituras, não é possível esse livre exame.
Não posso eu e qualquer outra pessoa examinar livremente a Bíblia e fazer uma interpretação segundo o meu livre exame, ainda argumentar dizendo que o Espírito Santo está me iluminando, e fica outra confusão. Se o Espírito Santo diz para um grupo de protestantes que pode batizar criança e outro grupo de protestantes que diz que somente a Escritura fundamenta que crianças não podem ser batizadas e ainda afirmam que é o Espírito Santo que dá essa interpretação, então nós temos aí confusão, confusão e confusão. Porque é impossível o Espírito Santo dar uma interpretação de um tema tão forte como, por exemplo, o batismo, como, por exemplo, a Santa Ceia, né? Eu usando uma linguagem católica, a Eucaristia, né? Por exemplo, os dons carismáticos. É impossível o Espírito Santo dar uma interpretação para uma pessoa e esse mesmo Espírito Santo dá a interpretação contrária, divergente para outra pessoa. Ah não, o Espírito Santo, eu li a Bíblia, usei o princípio sola Escritura e o princípio de livre exame da Escritura, e o Espírito Santo me diz que eu tenho que guardar o sábado. Mas o outro irmão leu a mesma Bíblia, somente a Bíblia, sola Escritura, com o livre exame da Escritura, dizendo que o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras interpreta a Escritura para ele. Esse irmão vai dizer que o Espírito Santo lhe diz, lhe revela que ele não deve observar o sábado. Então a gente tem aí confusão, confusão e confusão. Isso só pode ser resolvido com aquilo que a igreja chama de Sagradas Escrituras. Não estou aqui, né, com o catecismo para fazer essa representação, mas só pode ser resolvido com Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição. Eu não tenho um catecismo, mas eu tenho aqui, por exemplo, um livro dos pais da igreja. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e o magistério autêntico da igreja, para, por meio dos concílios, definir o que é verdade de fé para a igreja. Sempre foi assim, durante 2 milênios na igreja. Durante 2000 anos, sempre foi assim. A igreja não está fundamentada somente nas Escrituras, ou somente na Sagrada Tradição, ou somente no magistério. A igreja está de pé sobre esse tripé, essas 3 colunas: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagradas Escrituras. Sagrada Escrituras, revelação na pessoa de Cristo Jesus. Sagrada Tradição, revelação na igreja. Cristo que se revelou aos apóstolos, essa fé apostólica passa de tradição em tradição, e aí passa de geração em geração, é a Sagrada Tradição, e o Sagrado Magistério, ou seja, os bispos que detêm, dado pelo próprio Cristo, a infalibilidade e a interpretação correta da fé que a igreja deve seguir. Deus abençoe você. Espero que esse vídeo ajude. Por quê? Porque debate protestante entre protestantes vai ser sempre uma confusão. E você vai sair dali mais perturbado do que, vamos dizer assim, orientado. Deus abençoe.